Então a gente começa falando daqueles pré-requisitos básicos que são que trazem as maiores dúvidas para quem quer se formalizar ou para quem quer empreender como microempreendedor individual. Quem pode ser microempreendedor individual? Primeiro a gente tem que lembrar que é uma política de entrada. Então a legislação determina que para você ser microempreendedor individual, você tem que ter uma receita bruta anual de até R$60 mil. R$5 mil por mês de receita bruta, não é margem de lucro, é receita bruta, é a soma de todas as entradas no seu empreendimento. Você não pode ter também mais do que um empregado. O empreendedor individual, o microempreendedor individual só admite um empregado. Ou é você sozinho ou um empregado. E não pode haver a participação de você como empreendedor de outra empresa. Então você não pode ser sócio de uma outra empresa e ao mesmo tempo ser microempreendedor individual. Além disso, o que aflige muitas pessoas que vêm ao Sebrae são as atividades enquadráveis. Não são todas as atividades que podem ser enquadradas como microempreendedor individual, como MEI. Em termos de comércio, tudo é possível. Qualquer tipo de atividade comercial pode ser enquadrada como microempreendedor individual. Idem para as atividades que são industriais. É muito difícil a gente pensar em indústria para um empreendimento desse porte, mas a gente lembra que existem confecções, que existe o próprio artesanato, que muitas vezes tem uma linha muito tênue aí com a indústria, dependendo do modo de produção. E aí é que vem o grande porém, que vem a nossa grande ressalva, para que vocês prestem bastante atenção. No campo dos serviços, há uma série de restrições aos microempreendedores individuais. O que a gente chama de serviços de natureza comum, são aqueles serviços que não precisam de uma formação superior específica, são aqueles serviços que não têm uma regulamentação legal. Esses serviços comuns podem ser empreendedores individuais. Os serviços que dependem de uma regulamentação específica, que tem uma regulamentação legal, que tem uma regulamentação, que tem uma exigência de uma formação superior, esses não podem ser microempreendedores individuais. A única exceção que se faz são os serviços contábeis, sobre os quais a gente vai falar à frente. Então, só para a gente contextualizar. Comércio em geral, tudo bem ser empreendedor individual. Indústria em geral, tudo bem ser empreendedor individual. Agora, quais são alguns exemplos de serviços, esses serviços de natureza comum, que podem ser empreendedores individuais? Lava-jato, salões de beleza, manutenção de máquinas, reparação de máquinas, instalação de máquinas, organização de festas, encanadores, borracheiros e uma série de outros serviços. E quais são os exemplos dos serviços de natureza com regulamentação específica ou com necessidade de formação específica? São aqueles que a gente conhece facilmente: o médico, o dentista, o advogado, o arquiteto, o engenheiro. Além disso, a gente lembra que o microempreendedor individual no campo dos serviços não permite uma terceirização ilegal. O microempreendedor individual nasceu para ser uma porta de entrada para a formalização e não uma porta de saída do mercado de trabalho. O microempreendedor individual, ele não foi feito para que se burle a legislação trabalhista, para que se faça terceirizações ilegais. Então, não há a possibilidade da cessão de mão de obra. O que é cessão de mão de obra? É você trabalhar numa outra empresa, prestando serviço para uma outra empresa, na atividade fim daquela outra empresa. Então, um exemplo muito importante disso são os serviços de construção civil. Um microempreendedor individual pode ser um pedreiro que vai prestar serviço para uma série de clientes. Ele pode ser um encanador, um assentador, que vai prestar serviço para uma série de clientes. No entanto, ele não pode ser um subcontratado de uma outra empresa de construção civil que vai usar os seus serviços no lugar do serviço de um possível funcionário que ela deveria ter.